A grande armadilha do mercado de fundos imobiliários, é isso mesmo. Tem um erro muito comum que os investidores fazem e, cara, vou te falar, isso impede drasticamente você de visualizar a rentabilidade, o retorno e não só isso, mas a renda passiva que você está recebendo. Então, nesse vídeo eu vou trazer para vocês de uma forma bem prática e direta como é a dinâmica de cada tipo de fundo imobiliário e não só isso, turma, mas também vou ensinar vocês a como calcular da forma certa, da forma correta, a rentabilidade do seu ativo. Isso é muito importante, as pessoas não estão sabendo separar muito bem isso. Então, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender muito e nunca mais vai errar, nunca mais vai cair nessa armadilha. Bom, se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, eu sou especialista em fundos imobiliários e fundador do Tio Fis. Hoje eu tenho mais de 6.200 alunos que vêm aumentando a renda passiva com segurança e investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. E meu intuito é muito claro, é ajudar você a ter melhores resultados, a ter melhores rendimentos, a ter uma renda passiva com segurança. Então, se você gosta de fundos imobiliários e gosta de renda passiva mensal, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ensinando a investir melhor. Então, acompanha o nosso conteúdo que eu tenho certeza que você vai curtir e vai gostar bastante. Vamos lá, vamos trazer um conteúdo aqui bem prático junto com vocês. Uma coisa que eu venho percebendo entre os investidores é que eles não estão sabendo investir da forma certa, correta, mas principalmente visualizar a rentabilidade, o retorno que você tem em um certo ativo. Essa é uma armadilha que ela acaba acontecendo porque muitas pessoas não sabem visualizar, não sabem calcular qual foi o retorno do seu ativo, qual foi a rentabilidade total do seu ativo. Muita gente acha que a rentabilidade é só você olhar ali para a cota está R$100, agora está 110, ou seja, eu tive R$10 de lucro, R$10 de retorno, ou seja, 10% de retorno. Mas não, turma. O mercado de fundos imobiliários ele tem uma característica muito clara, né? O fundo imobiliário, sim, ele tem uma característica muito clara, que ele é um ativo gerador de renda, ele é um ativo que ele paga renda passiva para o cotista, ele entrega essa renda para você. Você faz o que você bem quiser e bem entender com essa renda, mas isso não deixa de ser retorno. Isso não deixa de ser rentabilidade, vamos ser bem sinceros aqui, né? Só que as pessoas não conseguem assimilar isso, mal sabem calcular isso da maneira certa. Então, nesse vídeo eu vou trazer para vocês aqui alguns insights, alguns pontos importantes e de uma vez por todas ensinar vocês a como calcular isso. Vamos lá, antes de mais nada eu quero trazer um exemplo prático aqui para vocês, tá? O exemplo é o KNCR11. O KNCR11 ele é um fundo de papel gerido pela Quineia, e a Quineia é uma das grandes gestoras do mercado de fundos imobiliários, né? Esse fundo é antigo, tá? Antigo mesmo. Quando a gente pega o KNCR11, vamos lá. Quando a gente pega o KNCR11, a gente tem um fundo que ele está sendo negociado nesse momento atual a 102,71. E quando a gente pega o gráfico histórico da cotação do fundo, olha só o gráfico da cotação histórica do fundo. Desde 2012. Significa que o fundo ele teve uma queda, uma queda mínima, mas assim, ele não se valorizou, ele não trouxe retorno, ele não trouxe rentabilidade? É claro que não. É claro que ele trouxe, mas esse gráfico do Google aqui, ele tem um erro. E eu já trago para vocês um ponto aqui, vocês têm que ter de fato uma fonte, né, de informação bacana, uma fonte de informação legal e ter cuidado aqui com esses negócios. Porque tem muito gráfico ruim, tem muito gráfico que ele é errado, tem muito gráfico que ele traz informações erradas. Né, de maneira bem clara. Então, esse gráfico aqui do KNCR11, ele tem um ponto no Google, né, especificamente falando, é que ele traz apenas a cotação do fundo. Ele não calcula o retorno, a rentabilidade. Ele calcula apenas a cotação. Nessa cotação aqui, né, o que a gente tem? A gente tem um fundo que ele fez o IPO, ele iniciou as negociações a 102,80 e passados mais de 10 anos, para ser mais exato, 12, 13 anos, ele está com a mesma cotação. Beleza, tranquilo, mas e aí? Foi isso que ele entregou de rentabilidade e retorno? Tem investidor que vai, olha isso aqui e acha que é isso mesmo. Mas não, né, turma? Não e não. Por que isso acontece? Vamos lá. Aí a gente já vai para um primeiro aspecto aqui importante você entender, tá? Presta atenção. Vem aqui comigo. O fundo imobiliário de papel, ele tem uma dinâmica muito específica e é diferente do tijolo. O fundo imobiliário de papel, ele acaba investindo em uma dívida imobiliária. Uma dívida imobiliária é um CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. Como ele é remunerado? Ele remunera com juros, que é uma taxa, pode ser de 3%, 5%, 7%, 8% ao ano, somado a correção monetária. A correção monetária ela pode ser a inflação, que é o IPCA, inflação oficial, ou pode ser o CDI, o Certificado de Depósito Interbancário, que basicamente acompanha a Selic. Então, quando você olha, quando você observa para isso, você entende de fato como é que um fundo de papel ele tem receita através de juros e a correção monetária. O resto é só devolução de capital, que é a amortização. Mas aquele ativo, ao longo do tempo, ele acaba não se valorizando. Porque aquela dívida ela tem uma data de validade, ele tem uma data de vencimento. Vai vencer aquela dívida em 2025, vai vencer aquela dívida em 2030, 2035, 2040. Então aquele ativo em si, ele não tende à perpetuidade. Quando aquele ativo ele não tende à perpetuidade, aquele ativo ele não se valoriza ao longo do tempo.
Essa é a verdade, tá? A verdade seria dita aqui para vocês. Diferentemente de um imóvel, quando você tem um imóvel, pô, você tem um terreno ali, aquele terreno vai se valorizar ao longo do tempo. Você tem um imóvel ali, você tem um mercado que se valoriza ao longo do tempo. Você tem um imóvel que ele tende à perpetuidade. Aí é uma característica totalmente diferente. E sim, o fundo de tijolo, o fundo que tem imóveis, ele se valoriza ao longo do tempo. Então, esse é o primeiro insight aqui para vocês entenderem de fato a dinâmica de cada tipo de fundo imobiliário. Fundo de papel, ele não valoriza. Como é que ele entrega rentabilidade? Através de renda. Ele vai te entregar renda, renda, renda e mais renda. Por isso que ele está pagando ali 11, 12, 13, 14, 15% de dividend isento de imposto de renda. Agora, quando você vai para um tijolo, o tijolo ele acaba pagando menos renda. Por quê, Matheus? Porque os seus imóveis valorizam ao longo do tempo. Então, o fundo de tijolo ele tem duas formas de entregar retorno para você. Através da renda e a valorização das cotas. Ah, Matheus, tem algum tipo que é melhor? Tijolo, papel? Não, apenas estou explicando para vocês aqui a dinâmica de cada tipo aqui de fundo imobiliário e naturalmente você vai tomando a decisão para a sua carteira. No final das contas, não é um ou outro na sua carteira de investimentos. São os dois que se complementam, combinado? Só para vocês entenderem. Aí eu trouxe para vocês aqui um gráfico de rentabilidade histórica do KNCR11 para mostrar para vocês a rentabilidade de verdade do fundo, a rentabilidade real do fundo, que não foi de zero, né? Como esse gráfico aqui do Google está mostrando para vocês, como ele mostrou aqui para vocês. Vou trazer para vocês aqui uma plataforma chamada Com Dinheiro, que eu acabo utilizando aqui para ver a rentabilidade histórica, ver alguns pontos, ver alguns detalhes. E quando a gente observa aqui do seu histórico, desde 2012, finalzinho de 2012, até 14/5/2025, a gente tem esse gráfico aqui histórico. E que a gente mostra? A gente mostra que ao longo do tempo, o KNCR11, ele entregou rentabilidade, ele entregou retorno. Só que ele entregou isso através de quê? Renda, renda, renda e mais renda. Tanto que a gente chega aqui agora para um KNCR que entregou, nesse período todo, 218%. Foi uma rentabilidade boa? Foi. Mas no final das contas é uma rentabilidade que ela acompanha muito o CDI. Porque essa é a característica do KNCR11. Ser muito conservador e ter títulos ali indexados ao CDI com taxas menorzinhas, por ser de fato mais conservador. Então, no final das contas, é algo muito claro, né, para vocês entenderem. Percebam, naquele gráfico ali do Google, 0% de retorno de rentabilidade, no período máximo, mesmo período que eu peguei. E aqui a gente está vendo uma rentabilidade, um retorno de mais de 200%, 218%. Por quê? O KNCR ele trouxe rentabilidade através de renda. Então, segundo insight que eu trago para vocês, fundo de papel ele te entrega retorno através de renda. Se você pega outros fundos de papel também, eles não se valorizaram de forma relevante ao longo do tempo. Ah, Matheus, teve o MCF11 que valorizou. Não, pode ter sido um período específico, mas o fundo de papel sempre tende a estar próximo do valor patrimonial. Ah, Matheus, e o caso lá do IRDM11? Cara, são casos atípicos, né, de fundos que na época negociaram 40%, 50% acima do valor patrimonial. Momentos muito específicos, mas a grande verdade é o seguinte, eles voltaram, né? Então, o valor patrimonial do papel que ele acaba não se valorizando tanto. Ele tem flutuações? Tem, mas são muito pequenas mesmo, tá? Nada que é de fato representativo. Então, esse ponto aqui eu acho que está bem claro, bem cristalino. Tá, Matheus, entendi isso, mas como eu calculo a rentabilidade e o retorno de um ativo? Essa é uma pergunta excelente, eu vou responder aqui para vocês agora. Antes, eu só quero lembrar que tem duas formas de você ganhar dinheiro no mercado de fundos imobiliários. Presta atenção. Você pode ganhar com a valorização da cota, a cota se valorizar ao longo do tempo, combinado? Então, sua cota que você comprou a R$100, ela foi para 120, 130, 140, 150, então você ganhou dinheiro ao longo do tempo. E também você vai ganhar dinheiro, né, através da distribuição de rendimentos. É o que eu percebo que muita gente erra, né, cai nessa armadilha, cai nessa cilada. Ah, comprei um fundo imobiliário aqui, comprei a R$100, ainda tá 110, 120. E aí? Comprei e só valorizou isso? Só tive de retorno isso? Não. Você teve de retorno a renda passiva que você recebeu toda ao longo desse tempo, cara. Essa é a verdade. Você tem que saber calcular isso, pelo amor de Deus. Hoje, os aplicativos da corretora, eles acabam trazendo isso, a rentabilidade da cota e a rentabilidade somada aos proventos. Isso é muito bacana, muito interessante. Depois, até eu coloco um print aqui para vocês darem uma olhadinha. Peço para o editor colocar um print aqui para vocês. Mas, cara, não é possível, tá? O investidor tem que saber isso, que você ganha dinheiro de duas formas no mercado de fundos imobiliários, com a variação das cotas e também com a distribuição de rendimentos. Isso é retorno, isso é rentabilidade. Combinado? Pelo amor de Deus, não peca nisso aí, não cai nessa armadilha, não cai nessa casca de banana e achar que você não está ganhando dinheiro no mercado de fundos imobiliários. Não, você está. Apenas às vezes você não está calculando da maneira certa, correta e sabendo de fato, né, como é que funcionam as coisas. Por isso que eu estou gravando esse vídeo exclusivo aqui para vocês. Aí vamos lá, vamos partir para a prática. Como calcular a rentabilidade, o retorno total de um ativo? Essa é uma pergunta excelente, fantástica, excepcional. Vamos lá, turma, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo que você comprou o XPML11
Você comprou 100 cotas do XPML11, na época você pagou R$ 98, tá? Deixa eu só ajustar esse quesito aqui para botar. Pronto, já ajustei aqui para a gente colocar números, tá? E não dinheiro nessa parte aqui. Então, ativo XPML. Você teve aqui o quê? A quantidade de cotas compradas, tá? E o valor pago por elas, no caso o preço médio ali. Qual foi o volume total? Qual foi o volume total disso? O volume total dessa compra foi de 9.800, tá? O volume de compra, né? O volume total aqui da compra. Pronto, dei só uma ajustadinha aqui. Então, quantidade de cotas, valor e volume financeiro, combinado? Aí vamos lá, ficou bem claro aqui para vocês que o valor de investimento, né, foi de 9.800, o preço médio de cada cota foi de R$ 98, combinado? Vamos imaginar que isso aqui você fez no dia 1. Dia 1 ali de 2025. É apenas um exemplo da turma, trazendo aqui de maneira bem clara para vocês. Aí vamos pegar o exemplo aqui que no dia 10/5 de 2025, o XPML11, essas mesmas 100 cotas, combinado? Deixa eu até colocar igual aqui. Essas mesmas 100 cotas estão hoje, tá? Hoje, presta atenção, pelo valor de R$ 103,70. 103,70. Aí você pega e olha e fala, vamos lá. Qual o volume financeiro disso aqui? O volume financeiro disso aqui é 10.370. O que passa pela cabeça da pessoa? Ah, Matheus, só ganhei R$ 5 aqui por cota. Só ganhei R$ 5 por cota, é muito pouco, é isso aqui, é isso lá, blá, 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 tal, tal, tal. Não, turma. Além dessa variação da cota, você recebeu rendimento em janeiro. Além dessa variação da cota, você recebeu rendimento em fevereiro. Além dessa variação da cota, você recebeu rendimento em março, em abril e maio também. Então, quando você olha para isso aqui, você tem que fazer o cálculo certo. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo que, nesse período aqui, você simplesmente recebeu 0,92 por cota. Significa que você tem 100 cotas. Então, nesse período, quanto é que você ganhou de renda aqui, ó? R$ 92. Só que não foi o mês 1, foi o mês 2. Volta. Não foi no mesmo mês aqui, de janeiro. Só que é o seguinte, você recebeu em fevereiro também R$ 92. Em março, R$ 92. Em abril, R$ 92. E opa, que aqui estava errado. Maio não, é maio. Em maio, R$ 92. Então, vocês conseguiram compreender que não foi apenas esse valor aqui, essa diferença? Quanto é que seria essa diferença? Só para a gente fazer o cálculo aqui, ó. Essa diferença ela seria de R$ 570. Mas você não recebeu só R$ 570. Você recebeu também a soma de todos esses rendimentos no período, que foi de R$ 460. Então, na grande realidade, o valor de retorno, o valor de rentabilidade foi isso aqui, ó. Foi 1.030. Foi 1.030. Verdade seria dita, é isso aqui, é 1.030. E aí, qual o cálculo que você vai fazer aqui para saber a rentabilidade e o retorno? Você vai pegar o quê? Esse valor aqui dividido pelo valor inicial de investimento. Ou seja, a rentabilidade e o retorno que você teve nesse período foi de 10,51%. 10,51%. 10,51%, tá? Deixa eu deixar um pouquinho bonitinho aqui para ficar melhor. Pronto. 10,51%. Só que se você pegasse só a variação da cota, olha só quanto é que seria. Deixa eu colocar aqui do lado. Se você pegar só a variação da cota, ia ser isso, ó. Ia ser 5,8. Então, percebeu? E, turma, eu peguei aqui um exemplo com apenas 5 meses de distribuição de rendimentos. Apenas. Tá? Imagina você recebendo isso aqui durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí o cara vai lá e fala, ah, Matheus, mas eu tô vendo aqui minha cota tá 100 e continua aqui a 102, só ganhei R$ 2 por cota. Pelo amor de Deus, né, turma? Pelo amor de Deus. Aí vamos lá, peguei meu celular aqui agora pra gente dar uma olhadinha sobre essa rentabilidade, essa questão da rentabilidade sobre o preço médio e a rentabilidade com proventos. Inclusive, hoje as corretoras têm esse facilitador muito bacana, muito legal, muito prático mesmo. Eu apenas trouxe para vocês aqui o racional, para vocês entenderem de fato como calcular essa rentabilidade total. Mas olha só, XPML11, eu tenho uma rentabilidade sobre o preço médio de 5,47. Só que minha rentabilidade com proventos, ou seja, o meu retorno total, na grande realidade, é 36,94. Ou seja,
uma coisa excepcional, uma coisa fantástica. Nesse cálculo que eu trouxe para vocês aqui foi só 5 meses. Aqui já é rendimentos proventos de mais tempo, né? Então, mostrou para vocês de maneira bem prática e direta como é que se calcula de fato essa rentabilidade total. Então, se você não entende isso, você cai na armadilha, você cai ali na cilada de Matheus, minha cota ali tá 100, tá 102 agora e tal, eu comprei na época 98. Cara, você não está sabendo calcular da maneira certa e correta. Com esse entendimento, você vai entender, você vai aprender e não vai errar mais nunca no mercado de fundos imobiliários. Lembrando sempre, tijolo tende a valorizar. Então você vê aqui, eu não valorizei tanto no XPML ainda, mas tem muita coisa para acontecer. O papel ele já não valoriza tanto, só se você pegar bem abaixo do valor patrimonial. Então, espero que vocês tenham curtido e gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês curtiram, se vocês entenderam, se fez sentido para vocês. Espero que sim. Eu quis trazer um conteúdo um pouco mais técnico aqui, mas para vocês acertarem de uma vez por todas como calcular da forma certa, correta, a sua rentabilidade dentro ali do ativo, tá? Espero que vocês tenham curtido e gostado. Deixa o like aí também. E se você gosta de fundos imobiliários e gosta de renda passiva mensal, se inscreve e ativa o sininho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.